Muito boa tarde para você nesta quarta-feira. Está começando o Boletim Legislativo. Aqui você é o nosso convidado para acompanhar as notícias da Câmara e de São José. Hoje vamos te mostrar detalhes da campanha Maio Verde, focada na conscientização sobre a doença celíaca. A condição ainda gera muitas dúvidas. Vamos alertar sobre os possíveis sinais e por que é tão importante o acompanhamento médico. E sabia que São José tem uma feira de adoção de animais de grande porte? Esse trabalho foi incentivado por uma lei aprovada aqui na Câmara, que prevê recolher animais abandonados e multar os donos. Ainda no assunto Atenção Produtor Rural, termina na semana que vem, a campanha de vacinação contra a brucelose. Mas para a gente abrir o jornal de hoje no tema do Legislativo, agora a gente acompanha o resumo da última sessão. Os trabalhos em plenário contaram com a votação de documentos e com o debate de temas de interesse público em plenário. Os principais assuntos foram fiscalização, saúde, mobilidade urbana e inclusão. Durante a 25ª sessão, os vereadores apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos, muitos eram cobranças para oferta de serviços na saúde e rondas policiais. Já em relação às indicações, os parlamentares solicitaram diversas ações de manutenção pública, como limpeza urbana, troca de lâmpadas, podas de árvores, entre outros. No Pinga Fogo, momento em que os vereadores vão à tribuna para comentar assuntos de interesse público, os principais temas abordados foram mobilidade urbana, saúde, fiscalização, esporte e inclusão. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, anunciou a compra de ônibus elétricos para São José dos Campos a partir do envio de verbas federais. Segundo a parlamentar, além da sustentabilidade, os novos veículos irão complementar a frota atual do município e ajudar a resolver problemas como superlotação e atrasos. Em vídeo, a vereadora apresentou depoimentos de moradores com queixas sobre o transporte público. Outro parlamentar a usar a tribuna, o vereador Lino Bispo, se posicionou contrário a uma ação que será analisada pelo STF, que envolve o pedido de uma mulher trans para usar o banheiro feminino. Para o parlamentar, o gênero está atrelado ao sexo de nascimento e não à forma como a pessoa se sente. Já o tema da saúde foi o assunto levantado pelo vereador doutor José Cláudio. Ele exibiu uma reportagem que alertava sobre a dificuldade de acesso a medicamentos de alto custo em São José e região. Segundo o parlamentar, essa realidade é muito grave e o poder público precisa resolver o problema com urgência. A tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul mobilizou a fala do vereador Renato Santiago, que agradeceu a solidariedade dos joseenses que têm doado roupas e mantimentos para as famílias atingidas. Em um vídeo, ele apresentou uma ação de moradores que arrecadou diversas doações. A situação do Rio Grande do Sul também foi abordada pela vereadora Dulce Rita, que fez um alerta sobre a necessidade de obras de drenagem e escoamento. Segundo a parlamentar, São José também tem áreas que podem ser alagadas e precisam de ações preventivas. Dulce também fez críticas ao trânsito de São José, que teve aumento nos registros de acidentes e mortes, e à qualidade de produtos oferecidos pelo município à população, a exemplo de fraldas. No tema da fiscalização, o vereador Rafael Pascucci destacou o início das obras de cobertura da piscina pública do bairro Jardim Morumbi. Segundo o parlamentar, esse era um pedido antigo da comunidade que agora será atendido. O parlamentar também comentou de outras melhorias que serão levadas ao bairro, como a construção de áreas de lazer e reformas de espaços públicos. Outro parlamentar a fazer uso da tribuna foi o vereador Fernando Petiti. Ele apresentou reclamações de moradores sobre a dificuldade de acesso ao transporte adaptado na cidade e cobrou uma posição da prefeitura. Petiti também criticou a qualidade de cadeiras de rodas fornecidas na cidade e a lista de espera para atendimento médico em São José. O vereador Roberto Chagas também falou durante o período de Pinga Fogo. Segundo o parlamentar, moradores da região norte têm se queixado de sujeira no acesso à água. De acordo com Chagas, a Sabesp apontou que não há problema na distribuição e, por isso, ele sugeriu aos vereadores fiscalizar a situação. Chagas também apresentou vídeos de pessoas denunciando o aparecimento de escorpiões na região. Já o vereador Marcão da Academia parabenizou destaques de atletas joseenses pela participação em diversos campeonatos. O parlamentar ainda defendeu a importância de os vereadores acompanharem de perto as necessidades da população para cobrar ações do poder público. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.
E durante a sessão, os vereadores inauguraram o sistema de votação eletrônica, que agora fará parte das votações da Câmara. Para os parlamentares, a ferramenta vai agilizar a contagem de votos e dar mais organização aos trabalhos em plenário, como a gente te mostra na reportagem. Modernidade e transparência. A partir de agora, todas as votações na Câmara serão realizadas de forma eletrônica e exibidas neste painel do plenário. O novo sistema foi utilizado pela primeira vez pelos parlamentares na sessão da última terça. E o primeiro teste foi considerado como positivo pelo presidente Roberto do Eleven. A transparência é o principal fato do painel eletrônico. Com isso, quem assiste a TV Câmara pode ver em tempo real as votações dos vereadores. E hoje fica mais fácil da pessoa que está em casa entender qual vereador que votou favorável, contrário aos documentos na pauta da sessão de terça e quinta-feira. Antigamente, os votos eram contabilizados de maneira manual. Agora, com o novo sistema, tudo será feito de forma digital. O processo é bem simples. Na hora da votação, o tema dos requerimentos e projetos de leis aparecem no telão. Na sequência, os parlamentares podem se posicionar a favor, contrários ou se absterem do voto. O resultado aparece de forma imediata, para todos terem acesso a qual foi o posicionamento de cada parlamentar. Importante, acho que o legislativo também é um legislativo inovador, que traz inovações dentro do regime de transparência, de participação da população. A Casa sempre teve essa ideia de cada vez mais mostrar ao público, inclusive através da TV Câmara, das redes sociais, as atividades do vereador. Então eu creio que é mais um passo que nós demos hoje. Agora tem o painel colorido, né, segundo a sua votação, e aí é mais até fácil para o munícipe ver quem votou contra, quem votou a favor, segundo um requerimento ou um projeto de lei. Para os parlamentares, o novo sistema eletrônico é um avanço importante para organizar e dar mais transparência nas decisões da Câmara, forma de reforçar a fiscalização e fortalecer a democracia. Uma cidade inovadora, então essa inovação também precisa estar aqui dentro do legislativo, dentro do regime que nós chamamos de transparência e de participação da população cidadã. Eu creio que nós temos que avançar cada vez mais. Tem tanto na Assembleia quanto no Congresso e várias outras câmaras municipais já tem um sistema mais moderno. Então, o presidente, ouvindo e também sendo cobrado por isso, ele implantou e, de fato, o que eu quero deixar bem claro, não só a modernização, mas também a transparência que ganhou, e quem ganhou foi o munícipe. E os vereadores também aproveitaram o momento da sessão para fazer uma homenagem ao Tribunal de Contas do Estado, que completa 100 anos de história. A cerimônia serve de reconhecimento e agradecimento pelo trabalho do órgão fundamental na fiscalização dos serviços públicos. 100 anos de histórias resumidos em uma solenidade. Para celebrar o aniversário do Tribunal de Contas do Estado e valorizar o trabalho dos servidores dessa instituição centenária, a Câmara de São José promoveu uma homenagem em plenário como forma de agradecimento e reconhecimento a todos os profissionais que atuam no órgão, responsável por fiscalizar o uso dos recursos públicos. A diretora regional do TCE de São José dos Campos representou o órgão na tribuna do Legislativo. Para o tribunal é muito importante esse fato histórico, essa comemoração dos 100 anos, e eu, representando aqui o Tribunal de Contas, só tenho a agradecer à Câmara por essa homenagem, por essa sessão, por ceder esse espaço para a gente estar aqui e receber essa homenagem com muito carinho. Um pouco destes 100 anos de história foi exibido em um vídeo no plenário. Ainda durante o evento, os vereadores aproveitaram a oportunidade para reforçar o trabalho em conjunto entre Câmara e Tribunal de Contas, uma forma de estabelecer a democracia e aprimorar a legislação e a cidadania. Quero expressar a nossa gratidão e reconhecimento a todos que fazem parte dessa história, os servidores, os membros do tribunal, que fortalece essa instituição tão importante para o nosso município, nosso estado e para o país. Que esse centenário seja apenas o início de uma jornada ainda mais
grandiosa, pautada pelo compromisso em servir o interesse coletivo. E para o TCE, fica o sentimento de orgulho pelo passado construído, mas com um olhar atento ao futuro. E para que este trabalho de fiscalização possa sempre ser realizado com transparência e compromisso, o órgão tem buscado a excelência no planejamento e organização do trabalho. Cuidar do dinheiro público é zelar pelos interesses da população. É um momento assim da gente comemorar, mas também de nos esforçarmos cada vez mais para que os recursos públicos sejam cada vez melhor aplicados, tenham uma qualidade, uma eficiência importante e garantir que a população, que é quem consome os nossos serviços, sejam cada vez mais valorizada e o serviço chegue lá na ponta, né? E agora a gente vai para o tema do emprego. Estou falando da nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho abertas aqui na cidade. Para você que está na luta por uma oportunidade, agora é a hora. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, analista contábil, assistente administrativo, assistente de controladoria fiscal, assistente de serviços de contabilidade, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de feirante, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico de automóveis, azulejista, balconista, borracheiro, camareira de hotel, caseiro, churrasqueiro, consultor de vendas, coordenador de restaurante, cozinheiro, eletricista de instalações de veículos automotores, eletricista 2, empregado doméstico, farmacêutico, funileiro de veículos, garçom, instalador, reparador de linhas telefônicas e telegráficas, manicure e pedicure, mecânico de motor a diesel, mecânico montador, montador de andaimes, motorista carreteiro, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de telemarketing, pedreiro, pintor de obras, operador de prensa, recepcionista de hotel, representante comercial autônomo, técnico mecânico, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing, operador de vendas e professor de técnicas de enfermagem. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E na quarta-feira a gente sempre fala de empreendedorismo aqui no Boletim. Tá pensando em abrir um negócio? Então olha só a dica de quem entende do assunto no nosso quadro Empreende Sebrae. Olá, eu sou Paulo Cereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Por que é necessário, por que é importante trabalhar e como trabalhar esses princípios de educação financeira ou economia para as crianças desde cedo? Primeiro, é importante que os pais tenham esses conceitos já afirmados dentro de si. Se você é pai e você não consegue fazer a gestão das suas finanças pessoais, é necessário que você busque o conhecimento para que você possa passar isso para os seus filhos. Para os seus filhos, comece mostrando para eles a origem do dinheiro. Me lembro que uma vez eu fui num caixa eletrônico, tirei dinheiro, meu filho pequeno virou para mim: pai, vamos levar uma máquina dessa para casa. E aí, João Pedro, veja, é necessário que o pai trabalhe. Para ele trabalhar, ele recebe um salário como remuneração do seu trabalho. Esse salário é depositado na conta bancária, a conta bancária que está dentro dessa máquina. Então, eu só posso tirar dinheiro que eu ganhei. E a gente ganha dinheiro, faz dinheiro trabalhando. Então, eu expliquei esse princípio para o meu filho. E é necessário que a gente limite os gastos que a gente tem dentro do mês, dentro dessa capacidade, dentro dessa remuneração que o pai tem. Não dá para sair gastando conforme a gente quer. Essa é uma maneira de começar a explicar. Sente com os seus filhos, não importa a idade que eles tenham, e faça o planejamento das suas finanças pessoais, explicando o que vai para alimentação, o que vai para pagar aluguel, o que vai para combustível, explicando cada conta que a família tem e que existe limite. Aprenda a dar limite para os seus filhos. Isso vai ser muito bom para ele no futuro, para ele aprender que nem tudo que a gente quer, a gente pode.
Obrigado para você que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo programa. E pessoal, vocês conhecem a doença celíaca? É uma inflamação no intestino provocada pelo glúten, proteína presente em diversos alimentos. Quando é detectada, é possível ter uma vida normal. O problema é que muitas vezes as pessoas não dão conta dos sinais e até mesmo a doença pode ser confundida com outras patologias. Para alertar sobre os sintomas, foi criada a campanha Maio Verde. A ideia é levar informação para toda a sociedade sobre os sintomas, tratamentos e mostrar que com mudanças de hábitos é possível conviver com a doença sem problemas. Uma prateleira assim, com pães, bolos e biscoitos, aguça o paladar de muita gente. O Paulo, por exemplo, sempre adorou esse tipo de alimento e consumia sem restrição. Ele só não imaginava que os sintomas, que sempre trouxeram muito incômodo, eram consequência da ingestão de glúten, presente nessas receitas. Muita dores de cabeça. Só que isso foi agravando ao ponto de começar a ter sangramentos intestinais. E isso foi só aumentando. Nos exames que eu fiz com o reumatologista, apresentou uma alteração no meu sistema de doença autoimune. Porém, essa alteração não apontava para nenhum tipo de doença que seja reumatológica. Foram muitos anos de sofrimento até que veio o diagnóstico de doença celíaca. Bastou ajustar a dieta e os problemas de saúde sumiram. Em 2 meses eu já não apresentava mais nenhum sintoma daquilo que eu apresentei durante a minha vida toda. Hoje em dia não tem problema mais com alternância de humor, não tem problema com dores, não faço uso de medicamento nenhum. A doença celíaca é uma patologia autoimune, causada pela intolerância ao glúten, proteína presente no trigo, aveia, cevada e centeio. Quando o paciente ingere essas proteínas, as células de defesa do organismo atacam o corpo e provocam inflamação. Os sinais costumam aparecer já na infância. Os mais comuns são diarreia ou prisão de ventre, cólicas intestinais, perda de peso e dores de cabeça. As complicações da doença celíaca podem ser diversas e muitas vezes os sintomas são comuns também em outras doenças, o que dificulta o diagnóstico. Por isso a campanha Maio Verde quer alertar a população sobre o problema. Pode ter intestino preso, pode ter intestino solto, mas ele pode ser uma fadiga crônica, então uma inflamação de glúten geral. E o glúten, ele é uma molécula grande e que ele pode percorrer todo o corpo. Então, o sistema nervoso periférico, o sistema nervoso central. Eu tenho pacientes que têm muitas dores musculares, que têm muitas dores que eles relatam em osso. Eles falam, eu tenho muitas dores, articulares, e isso são provocados a essa intolerância ao glúten. Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam que 1% da população mundial tem a doença, o que no Brasil representa 2 milhões de pessoas. Mas faltam dados precisos, o que reforça a importância da campanha. Para a Câmara Municipal, espalhar a informação é o caminho para a conscientização. É importante nós falarmos de realmente não era fácil há um tempo atrás. Eu tenho um primo que, quando foi diagnosticado, também foi uma surpresa para todos nós. Então, quanto mais se fala, mais se mostra como que a pessoa fica, já começa a dar aquela, vamos por esse caminho, e aí o diagnóstico mais rápido e o tratamento também. A doença celíaca não tem cura e não existem medicamentos para eliminar os sintomas. Mas os pacientes conseguem ter uma vida normal ao seguir uma dieta sem glúten. É possível ter uma vida normal e com um profissional que vai te direcionar a dizer o sim. Então, eu vou te mostrar o que você pode substituir. Não só o não pode trigo, mas o que eu posso, e ver o copo cheio ali de uma forma muito melhor. Essas pessoas, elas sofrem, com vários sintomas. Hoje, no mercado, é possível encontrar uma variedade de produtos sem glúten, que atende às necessidades dos pacientes. O Paulo aprendeu a ler os rótulos e não tem dificuldade para se alimentar. Ele destaca que o que falta é divulgar a doença celíaca para que os pacientes possam identificar o problema e começar o tratamento
o quanto antes. Seria de grande valor para a sociedade se fosse divulgado, até mesmo para a pessoa se prevenir e muitas vezes a pessoa saber lidar com alguém que tem essa doença. E pessoal, a situação de animais de grande porte abandonados nas ruas é muito séria e pode levar a acidentes graves. Aqui na Câmara, uma lei aprovada foi criada para amenizar esses riscos. Ela autoriza a Prefeitura a recolher animais e também multar os donos. Só que essa iniciativa levou a outra ideia, a possibilidade de adotar esses animais. Para isso, a Prefeitura criou uma feira de adoção, que acontece em períodos específicos e qualquer produtor rural pode participar. Bois, vacas, porcos e cavalos são considerados animais de grande porte. Mesmo maiores do que os pets mais comuns, o tamanho não impede que esses bichinhos também possam ganhar um lar. Uma oportunidade, né, de ter um lugar bacana, cuidado bacana, uma vida digna, né, para até a velhice, até o último dia dele. Para que esses animais possam ser adotados, a Prefeitura realiza ações como feiras de adoção e uma campanha de acolhimento visando sempre o bem-estar animal. Geralmente estão disponíveis os bichinhos que foram apreendidos na rua ou resgatados em situação de maus tratos. Nós não temos como saber o motivo que levou o animal para a via pública ou área pública, tá? Mas não deixa de ser uma situação de falta de cuidado desse proprietário. E apesar de serem chamados de animais de valores econômicos, esses bichinhos aqui não são adotados para serem vendidos e nem consumidos. Quem vai fazer essa adoção tem que ter consciência de que é necessário cuidado, boa alimentação e espaço para acomodá-los corretamente. Essa pessoa interessada vai ter que apresentar seus documentos pessoais e documento dessa propriedade onde supostamente esse animal vai permanecer. Sendo aí um contrato de aluguel, uma escritura, um arrendamento diário, né? É o caso do Pedro. Ele é estudante de veterinária e mora num sítio onde cuida de vários animais. Isso garante que ele se encaixe no perfil caso queira adotar um animal de grande porte. Alguns dos cuidados são ficar atento ao calendário vacinal, escolher a melhor alimentação e preparar os lugares mais adequados, tudo de acordo com cada espécie. A vacinação é importante, cada animal tem o seu calendário de vacina, né? Cada espécie tem o seu calendário de vacina. Tem que ser dadas as vacinas na ordem certa, na época certa do ano. Espaço é sempre importante, porque não adianta você querer criar um animal em um terreno muito pequeno, porque o animal vai acabar passando fome e, além disso, tem o estresse. E o mais importante, o bem-estar dos animais. Hoje em dia, na produção mesmo, se você não tiver bem-estar, o animal não produz. Então, o bem-estar animal é sempre visto. É uma das principais coisas que a gente vê com animais de grande porte. Para quem se interessou em adotar um animal de grande porte, é importante se atentar a condições como essas que o Pedro citou. É importante saber também que a adoção oferecida pela Prefeitura é em dupla. Então, oferecer acomodação e bom tratamento para os animais é essencial. É uma adoção carinhosa, em que a pessoa tem que estar disposta a levar os animais em dupla, né, e cuidar deles, porque da mesma forma que a gente vai conhecer a propriedade, nós vamos fazer as visitas pós-adoção por período indeterminado. A Câmara se atenta ao cuidado com os animais de grande porte e tem um projeto dos vereadores Robertinho da Padaria e Roberto do Eleven que prevê recolhimento e atendimento veterinário para animais abandonados na cidade. São esses animais que seguem para a adoção. O projeto também multa quem abandonar um animal e busca encontrar um lar para aqueles deixados na rua. Não é brincadeira adotar um animal, né? Então, as responsabilidades e a conscientização sobre posse responsável é o que vale. E pessoal, a gente falou de adoção,
Agora vamos comentar sobre a importância da saúde dos animais de grande porte. Para quem é produtor rural, atenção com a campanha de vacinação contra a brucelose, manquinha e raiva. A vacinação é gratuita e feita na própria propriedade. Então, se o seu rebanho não está vacinado, é muito importante imunizar. E quem explica para a gente o porquê é o repórter João Delfino, não é isso, João? Boa tarde para você. Fala Guerra, muito boa tarde para você, para quem está com a gente no Boletim Legislativo. Eu vim até a Prefeitura de São José dos Campos para a gente falar sobre a vacinação contra a brucelose, manquinha e raiva. São José é uma das poucas cidades do Brasil que arca com o custo dessa vacinação para proprietários, de pequeno porte. E quem vai dar mais informações para a gente é o secretário Alberto Marques, secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico da cidade. Secretário, essa vacinação, qual que é a importância dela? Como que ela está sendo oferecida aqui em São José? Olha, é muito legal a sensibilidade social da administração municipal de ajudar os pequenos proprietários, porque é uma vacina muito importante para toda a saúde animal da região. Você não pode ter focos de doenças, como brucelose, como raiva ou manquinha. Então, nós estamos falando de aproximadamente 10 mil vacinas nessa campanha, que vai do dia 22 de abril até 22 de maio. São aproximadamente 450 propriedades visitadas. E nós vamos ter aí um esforço muito grande de continuar mantendo a saúde animal do rebanho bovino e bubalino. É uma vacinação obrigatória. No caso da brucelose, que é aplicada em fêmeas de 3 a 8 meses apenas, é necessário ainda fazer uma comunicação ao governo do estado e, nesse sentido, o ponto rural, que é o núcleo de prestação de serviço para essa comunidade, pode ajudar os proprietários a fazer essa notificação caso seja necessário. Uma outra coisa interessante é que, como a gente já vem há muitos anos fazendo esse trabalho, já conhece as propriedades e aonde as vacinas vão ser aplicadas. Mas se alguma propriedade ficar de fora e se sentir que deveria ter entrado nesse programa, basta até o dia 15 entrar em contato pelo 156 que nós podemos reavaliar. O senhor disse que é obrigatório, Como que a cidade faz essa fiscalização de saber? O senhor disse também que já conhece os proprietários, vão visitando as áreas rurais e conferindo a vacinação? A fiscalização é feita pelo governo do estado, mas a gente tem, a partir das equipes que trabalham no ponto rural, já bastante experiência de saber os pequenos proprietários, aqueles que têm mais dificuldade, que poderiam não conseguir fazer a vacina, e é por isso que a cidade entra no circuito para garantir a saúde animal. Às vezes, uma única propriedade pode prejudicar toda uma região. Então é um esforço inteligente, de muita sensibilidade dessa administração, de ir nos pequenos produtores e ajudar com a vacina. Reforçando, quais animais podem receber a vacina? Isso é para o rebanho de bovinos e bubalinos. No caso da brucelose, é uma doença exclusiva das fêmeas em idade precoce, entre 3 e 8 meses. Os demais é para todo o rebanho. Perfeito. Até 22 de maio, correto? Até 22 de maio, essa campanha das 10 mil, aproximadamente 10 mil vacinas, e nós vamos ter outras campanhas ao longo do ano. No ano passado, a gente aplicou cerca de 24 mil doses de vacina ao longo de todo o ano. Perfeito, secretário. Obrigado pelas informações. Pois é, então, até dia 22 de maio seguem as vacinações em preocupação com a saúde animal oferecidas aqui pela Prefeitura de São José. Volto contigo aí no estúdio, Guerra. Boa tarde. Boa tarde, João. Muito obrigado, pelas informações. E, pessoal, para que ninguém esqueça, a vacinação é obrigatória, E quem não vacinar o rebanho pode ser multado. E vamos para a previsão do tempo? O calor e o tempo seco continuam ou tem mudando, Eu estou vendo o clima tendo uma mudança por aí. É o que a gente acompanha agora. Nesta quarta-feira, predomina o céu nublado, apesar de alternância com tempo aberto em alguns períodos. Pode garoar durante a tarde. A máxima esperada para hoje é de 21 graus e a mínima de 18. Amanhã, quinta-feira, a temperatura volta a subir, com máxima prevista de 30 graus e mínima de 17. Há uma pequena chance de chuva e garoa fina. E pessoal, o boletim de hoje está no fim. Muito obrigado pela companhia. Já convido vocês para acompanharem as nossas redes sociais. O Instagram, o Facebook e o YouTube da TV Câmara tem o mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Então vai lá, segue, acompanhe o nosso trabalho em todas as mídias. Agora vocês ficam com o Hora do Esporte com Vieira Júnior e Bruno Castilho. Então não saia daí. Até mais!